Hoje vimos dar aqui umas dicas de como é que podemos controlar um bocadinho as nossas emoções naqueles momentos em que os nossos filhos nos provocam assim. Olá! Cá estamos nós uma vez mais para mais uma das nossas conversas. De propósito e com Com propósito. Hoje vimos dar aqui umas dicas de como é que podemos controlar um bocadinho as nossas emoções naqueles momentos em que os nossos filhos nos provocam assim. Não sei se há alguém em casa que tenha alguma dificuldade em segurar, que seja assim mais mal feitio como eu. Mas pronto, poderá ser uma dica interessante. Ou algumas, não trazemos só uma. É verdade. Quando fazem algo que não estamos à espera, ou até estamos à espera, mas não conseguimos, não é? Ficamos ansiosos e, na altura... Exatamente, e salta a tampa. E porque realmente é importante não reagirmos, mas sim agirmos, Sim. ter esse controle emocional acima de tudo. É importantíssimo termos esse controle. Vamos ser muito mais... Quando nós estamos no nosso estado de espírito mais tranquilo, nós lidamos com uma situação, com essas situações ou com qualquer uma, de outra forma, não é? Mais ponderados, somos mais assertivos, quando estamos assim... Completamente. Cegos, quando nos passa assim uma coisinha, ou quando a tampa salta. Não conseguimos lidar da melhor maneira. Exatamente. Claramente. E às vezes dizemos coisas que não queremos e depois essas coisas ficam... Mesmo para nós, não é? Para nós. O arrependimento, quantas vezes não depois ficamos a rebater isso. E a outra pessoa, quem ouviu, nos nossos filhos, nesse caso, né? Estamos a falar deles, também ficam com aquilo lá guardado e numa ação parecida com aquilo, qualquer coisa, já vão estar também preparados para explodir também, porque vão... Ou não, às vezes não explodem, mas guardam lá e nós para dois, dentro. nas nossas infâncias, fomos mais de guardar para dentro as mágoas e deixá-las acumular. Propriamente nunca fomos muito crianças de ter explosões, mas ficaram marcadas. Ficam lá marcadas e qualquer coisa parecida com aquilo faz-nos recordar. Exatamente. Recordar inconscientemente. Sim. Fica lá dentro, começa a ver aquela sensação nova, a reviver e depois, aquilo. Nós até falamos muitas vezes na importância de pedir desculpa e tudo isso, o que está certíssimo. Mas o facto é que o pedir desculpa não vai desfazer aquilo que foi feito. Não vai apagar. De tudo. Portanto, apesar de ser importante, sim, mas se nós pudermos, como é que se diz? Evitar dizer desculpas não se pede, evitam-se. Exatamente. É verdade. A questão é tentarmos evitar ao máximo que essas situações aconteçam para não estar a causar este ciclo de desculpa, de arrependimento, de culpa e tudo uma bola de neve. É uma bola de neve, não saímos dessa roda também. Temos mesmo que ter cuidado com... Se conseguirmos controlar as nossas emoções, seremos certamente, como disseste, mais assertivos, vamos ter uma resposta mais adequada à situação. Exatamente. E provavelmente muito provável, não vamos deixar aquelas marcas. Claro, não tem nada a ver. Nós, uma criança, sei lá, partiu qualquer coisa. Imaginemos que, felizmente nunca me aconteceu, mas que numa brincadeira... E isto, não sei se já te aconteceu a ti, sendo um bocadinho mais tendência para ser... Eu não disse o quê, mas tem um bocadinho mais despistado. Que está a brincar, ou dois irmãos... Partir as coisas é comigo. Partir uma televisão, por exemplo. É uma coisa séria. É uma coisa séria. E se nós estivermos um dia tranquilo e chegarmos a casa, vamos ficar chateados, porque ficamos. Não. Mas a reação não vai ser garantidamente a mesma do que se já tivemos um dia complicado, já tivemos uma discussão, alguma coisa correu mal no trabalho, e aí então é que há muito mais tendência para ter um comportamento assim mais de explosão, de reagir e de às vezes tomar proporções, dizer coisas ou pôr um castigo e que se calhar que era completamente desproporcional. Exatamente. É essas situações em que nós precisamos. E aqui eu ia aproveitar para trazer uma técnica que foste tu que apelidaste, que eu adoro, sou fã, do Emotional Zap. Queres falar aí um bocadinho como é que ela funciona? O Emotional Zap, isso foi... Estamos sempre a receber notificações no telemóvel. O WhatsApp é uma analogia ao WhatsApp, não é? E connosco acontece a mesma coisa. Quando, seja coisas boas ou menos boas, o nosso corpo dá o sinal.
Eu sinceramente, talvez tenha mais experiência disso, acho que as emoções mais negativas e mais intensas, que sinto-as pelo menos muito mais no corpo, têm sinais específicos, o estômago, a garganta, a cabeça, eu sinto a pressão na cabeça emocional, há uma coisa que já não está bem. Aqui uma vontade, a garganta, não, sim, e o Emotional Zap é isso, é sentirmos temos essa consciência. Ligarmos essa notificação. O nosso corpo vai dar essa notificação, a nossa aplicação. Exatamente. Ela vai dar essa notificação e temos de aqui, quando sentirmos, se estivermos atentos... Ter consciência. Porque ele sente, ele dá sinal. Nós é que não estamos nós estamos conscientes, estamos a ter consciência disso e não respiramos aquele... Tipo, nem damos tempo para ler a notificação e explodimos, reagimos, lá está, reagimos àquilo que estamos a sentir e quase sempre nem da melhor maneira, não é? Exatamente. E nós falamos nisso também no nosso e-book e damos algumas estratégias, mas uma coisa que a gente poderá eventualmente depois até acrescentar e melhorar, que é naquele momento, mas isso se calhar, não sei se queres falar em alguma das coisas que a gente fala lá. Já podemos, daqui a pouco. Vamos depois? Já falamos, sei lá. Mas o Emotional Zap também depois tem a segunda parte. Depois de tomarmos a consciência, né, e identificarmos onde está... Você está a sentir alguma coisa. Depois convém identificarmos onde estamos a sentir. A leitura da mensagem. A leitura da mensagem. O primeiro sinal para a leitura leitura da mensagem é perceber onde é que está a mensagem, de onde é que vem a mensagem. E o que é que ela nos diz. Porque cada coisa que a gente sente está a dizer provavelmente uma emoção diferente. E a tomar essa consciência, perceber o que é que se passa aqui. Quando está a dar sinal, espera. O que é que está aqui a passar? O que é que me está a provocar isto? Não é? Exatamente. E até podemos treinar alguma coisa para depois fazermos com os nossos filhos, que é fazer um bonequinho e começarmos a marcar. Aconteceu isso. É uma coisa ótima com as crianças. Exatamente. É útil para nós, mas com as crianças Sim. então. Aconteceu isso, eu senti isso, se calhar vou pôr aqui uma bolinha vermelha. Foi na garganta, foi exatamente para colocar uma cor, associar a uma situação específica. E a emoção, identificar a emoção. Isso nós falamos no nosso e-book, o Beabá das Emoções, sim. Não é? E isso está... Modéstia à parte, está tão bom. Está sim, senhora. Depois podemos dar um nome a essa emoção. Eu vou falar do meu caso, quando eu fico irritado, até os meus filhos já sabem, quando eu dou logo o toque, olha, o Hulk está a chegar. E já ficam... Eles já sabem, espera aí que o pai está a ficar verde. E até falamos noutra conversa que tivemos da mãe monstro, sim, que também vai ficando verde. É um monstro diferente, mas exatamente. É um monstro também. A questão é colocarmos nomes que nos identificamos para fixarmos também. Né? Tem que fazer sentido, que já sentido para nós. Né? E para brincar um pouco com esta situação, que é séria, mas que de certa forma, se nós brincarmos com ela, vai ajudar a levar a atenção. Tudo ganha, a relação, a forma como nós lidamos com isso torna-se mais leve, em vez de ser aquela coisa pesada, gestão emocional e como é que eu faço? Isso é mais isso simples. posso fazer de uma forma simples. Sim, isso é mais simples do que fazem pintar, que parece, a gente complica muito por ser uma coisa nova, tipo, não se fala muito. Não se fala nisso na escola, nunca se falou em casa. E ao mesmo tempo estarmos a brincar e trazer os nossos filhos para isso, toda a família ganha. Estamos todos a aprender algo que é essencial e em conjunto que acaba por também trazer proximidade, mais conexão entre pais e filhos. A aproximação vai ser enorme. E depois, quando os nossos filhos percebem que nós brincamos com os nossos também, eles também podem trazer leveza também, claro. Dar leveza para tratar a situação, em vez de tudo a ferro e fogo, não é? Peito. Exatamente. Que é o que acontece. Então, o Emotional Zap funciona muito. Aliás, acho que é mesmo a ferramenta. Sem dúvida. De entrar depois é uma analogia que toda a gente conhece, identifica. Sem dúvida. Nós usamos todos os dias, quem não tem hoje em dia o WhatsApp no telemóvel, não é? As pessoas não gostam tanto, mas mesmo que até nem gostem e que até possam não usar muito, a analogia está lá e acho que é fácil de perceber. E é uma coisa verdadeira. O nosso corpo dá-nos sinal. Exatamente, dá-nos sinal. É a notificação, depois é a procedência da mensagem, quem que enviou aquela mensagem, ou de onde veio, né? E qual a mensagem. Está aqui, as três. E depois, como tratar disso? Depois temos algumas estratégias no e-book. No e-book. Se quiser. Também, temos lá. Também. Pode ir onde podemos encontrar o e-book.
O e-book está o link no nosso site. No nosso site. Depois a gente deixa também. Mas eu vi ontem um vídeo da Isa Manatiel, não é? Minatel, exatamente, Sim. que a gente gosta Fantástico. imenso. E ela dava uma dica que nós não tínhamos pensado, era isso que eu estava a dizer há bocadinho, que eventualmente poderemos acrescentar também. Sim. Porque é uma coisa, nós damos sugestões e técnicas e tão fantásticas, modéstia à parte, mas a questão é, naquele momento em que eu chego a casa e que os meus filhos estiveram na brincadeira e eu vejo que me andaram na televisão a achar isso partiu, as dicas, claro, nós não estão preparadas para este tipo de situação em que tem que ser naquele momento. Sim. E ela faz uma analogia também a uma situação que acho que todos nós já passamos, que é quando estamos assim mal da barriga, nos dá uma cólica e estejamos nós onde estivermos, se ela for forte a gente para, epá, eu preciso de 2 minutos e vai à casa de banho, não é? E isto nós se calhar também podemos fazer com a questão emocional, porque se, e na situação que eu estou a dar, estou a olhar aquilo para a televisão, e se eu chego a casa e vejo que a televisão está estragada, vai-me subir aqui qualquer coisa ao nariz. E eu vou sentir, eu pessoalmente sei que iria sentir uma pressão enorme na cabeça, assim, ops, espera aí, olha, eu vou ali à casa de banho, dá-me 5 minutos e eu já volto e a gente já conversa sobre isso. Não é para esquecer, a ideia não é de todo, mas é para eu ganhar a compostura e, epá, tenho que me centrar aqui um bocadinho, não é? Antes de explodir. A ideia é para sair desse estado emocional, fazer diminuir a pressão da panela. E conseguir lidar com os de uma forma mais assertiva e mais construtiva também. E chegar a uma solução em conjunto, ao fim e ao cabo, né? Responsabilizar de certa maneira. Eu aqui acho que iria. Mas pronto, antes da gente lá chegar. Tá, essas são outras. A questão, exatamente. É como é que nós podemos fazer? Ok, fomos para a casa de banho, damos aquela cólica que não é física, emocional. E a gente vai à casa de banho. E chegando lá à casa de banho, o que é que a gente vai fazer? Por isso é que é uma... Ok, para sair desse estado... Uma dica 1. O que é que a gente pode fazer, então, no nosso bocadinho, na casa de banho, aqueles 5 minutos para recentrar, o que é que a gente pode fazer? Dicas de imediato, porque há muitas outras. É respirar profundamente, logo. Exatamente. É inspirar, para se inspirar... inspirar para se inspirar para resolver aquela situação, mas tem que ser aqueles 30 segundos iniciais, já falamos disso também, são cruciais esses 30 segundos, respirar profundamente, segurar a respiração um bocadinho e soltar até esvaziar o tanque. Exatamente. É fundamental. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro de tudo, porque temos que regular a emoção. Exatamente. Temos que sair lá do termômetro, está no vermelho, digamos assim, e temos que baixar a temperatura, porque estamos no estado emocional que, como nós sabemos, nós quando estamos estados não resolvemos nada, os adultos. Exatamente. Sim, não resolvemos nada da maneira que como nós mencionamos. Exatamente. A gente resolve, mas se calhar de uma forma... Uma delas, essa é a primeira, acho, é respirar, até porque a respiração, quando estamos em estado emocional de ansiedade, está acelerada. Está aqui, primeiro está a torácica, está aqui em cima. Está mesmo. E está acelerada. E por isso é que provoca, no meu caso, pelo menos dores de cabeça, é que exatamente há uma alteração da respiração que vai provocar toda a tensão, é tudo instantâneo, já não tem consciência, mas é tudo que vai provocar essa reação. É o estado fisiológico. É o estado fisiológico. Ficamos endireitarmos, respirarmos profundamente, soltamos e pode fazer 2, 3 vezes ou mais, se for necessário. Isso é o mínimo dos mínimos. É assim. Como 5 minutos na casa de banho. Pronto. Mas isso é porque também, a gente também há outras dicas, essa é a primeira. Sim, essa é a primeira. Essa é tipo aquele SOS mesmo, para usar logo. Que para depois poder ir, se calhar, juntar uma ou outra, que nós estávamos aqui, a questão de recordar, porque naquele momento nós estamos um bocadinho cegos, um bocadinho a ver tudo vermelho, não é? E olhar para os nossos filhos e com vontade de estrangular e de ir à conta bancária e castigar e perdes isto e perdes aquilo e não sei o quê. Aqui também seria importante ir buscar memórias. Normalmente nós todos temos fotografias no telemóvel de momentos bons. Recordar que o nosso as nossas crianças não são aquele comportamento. Não são comportamento, exatamente. A tirar essa palavra da minha boca. Se faz muito acelerada, já sabes. Foi logo. É mesmo isso, é recordar a essência. As crianças não são comportamento. Os nossos filhos não são. Exatamente. É recordar essas coisas. Pronto, cometeu, fizeram
Disparate. uma asneira, um disparate está lá, tem que ser resolvido. Mas não podemos de maneira nenhuma confundir eles com o comportamento que tiveram. É fazer separação e buscar essas recordações boas também vai nos trazer leveza, já vai ajudar a tirar-nos daquele estado, ok, vamos resolver isso da melhor maneira. Vamos ver o que é que ponderar, como é que vamos resolver isto, mas já estamos noutro estado de espírito também. Aqui já o nosso foco já começa a entrar na solução. Em vez de estar no problema, no que aconteceu e nas consequências exatamente, imediatas. De imediato, exatamente. Sim. Portanto, já o foco na solução vai nos levar a procurar mesmo uma solução para a questão. Exatamente. A melhor solução possível. Outra solução que nós também podemos propor neste caso, sugerir, que é uma meditação, uma coisa rápida, e nós no nosso curso também temos uma que ajuda os pais a linda, até foste tu que fizeste isso e tirou de um curso. Tirou de um curso fantástico mas é espetacular. E até me senti inspirado em gravar. Exatamente, e faz parte do nosso curso hoje em dia, também de ir à essência. Mas pronto, para quem não tem, há várias no YouTube, podem encontrar coisas curtinhas. Porque isto aqui também passa muito por nós nos conhecermos, não é? Eu sei perfeitamente o que a mim me ajuda a acalmar nestes momentos. E mesmo assim, nem sempre uma coisa que num dia funciona no outro. Portanto, eu tenho que ter várias ferramentas para perceber naquele estado de espírito que eu estou a tentar, mas isto não está a ser suficiente, eu tenho que ir à procura de outra. Mas uma meditação assim que nos ajuda, porque também vai ajudar a respirar, vai ajudar ao respirar, vai trazer consciência. É o que estamos a sentir aqui agora, não é? Estamos acalmar, pronto, aquele estado de espírito em que nós estávamos e que queremos mesmo. De certa forma vai nos ajudar a tirar o foco do problema. Vai tirar o foco do problema, voltamos para nós, respiramos, acalmamos. E uma meditação também é importante, qualquer dia também temos de falar isso, desmistificar a meditação. Sim. Toda a gente Não, eu quero, isso é uma que vamos trazer mesmo, porque é simples. Sim, mas porque eu, para mim, ainda hoje é difícil ficar parada, porque a minha cabeça voa. Aquele síndrome de... Como é que se chama o Augusto Grita? É o SPA, síndrome de pensamento acelerado. Que é hoje em dia mais típico, mas ainda há adultos, e eu sofro muito com isso, cheguei a fazer meditação todos os dias durante meses seguidos e quase não notava diferença. Mas isso fica para outra conversa. Isso é mas vamos fazer, acho que sim. Como é que eu consegui resolver? Portanto, como é que eu fiz para conseguir, parecido com meditação, mas sem estar com esse Eu tenho um monte delas também, são um curso que eu usei. Exatamente, mas pronto, esse há de ficar para outra. Mas e da meditação, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, ficamos por aí, isso é mesmo para explorar. Só foi uma parte para aprofundarmos depois, para desmistificar e mostrar às pessoas que há vários recursos dentro. Exatamente. Não é só aquela coisa... É verdade. E a outra é que, em vez das fotos, também há vídeos, coisas que nos fazem rir. Todos nós temos um humor diferente, mas há de certeza, às vezes há vídeos ou coisas de alguma forma, sei lá, estou a pensar agora, estava a tentar lembrar-me de algum específico, mas não me vem, mas de vídeos que eu gosto relacionado com crianças, que me fazem rir. Eu adoro vídeos com animais. Portanto, mais uma vez, é importante nós conhecermos. Para perceber o que é que nos faz bem, vai tirar aqui. E uma coisa, se nós conseguirmos dar uma gargalhada, automaticamente a raiva e aquilo que a gente estava a passar passou. Porque não é possível estar com raiva e estar a rir ao mesmo tempo. Não é possível. Ou sentir a gratidão, mais uma. Agora estou a antecipar. Mas é de facto procurar ter um telemóvel à mão, no YouTube uma pastazinha de SOS, por exemplo. Olha, fantástico. E de ir à procura por ali, seja um vídeo de meditação, seja um vídeo de... Às vezes diz músicas também. Sim, mas está a falar agora de rir, de alguma coisa que nos faça rir, que nos vai tirar daquele estado. Agora, as pessoas podem pensar, mas vocês estão malucos, não é? Quer dizer, meu filho parte da televisão, eu vou para a casa de banho pôr-me a rir. Eu quero mudar o estado de espírito. A questão é mesmo essa. A intenção é o estado de espírito, mudar o nosso foco para podermos resolver aquela situação de outra forma e sem deixar sequelas. Exatamente. Portanto, ainda estamos... Já lá vamos quanto à forma da resolução, mas ainda estamos na casa de banho, os 5 minutos ainda podem dar aqui alternativas. E então a outra era que eu estava a falar, da gratidão. E nós às vezes achamos que somos gratos, e não quer dizer que não sejamos, não é isso,
Mas há vários níveis de gratidão. Não, há vários. Isso é... Já tive a oportunidade de fazer lives, workshops acerca disso, como sabes, sobretudo no início da pandemia. Exatamente. Porque a pergunta que eu fazia no início era: somos verdadeiramente gratos? Não somos. A resposta é vários... uma forma limitada essa gratidão. Sim, muita gente acredita que sente, mas está a um nível Sim, assim. eu sou grato, eu digo obrigado, é muito mais profundo que isso. Exige muito mais atenção à gratidão do que é que damos tudo como dado adquirido. Muitas vezes, sem dúvida. Tudo na nossa volta. Tem a nossa casa. A nossa casa, com os filhos, com tudo. E esquecemos, e gratidão. Há problemas, tanta criança que tem problemas de saúde, e a gente ouve casos constantemente. Então a gratidão vai muito mais além, e explorar isso traz-nos a gratidão, se puder fazer. Sabes que eu tinha uma questão que muitas vezes durante bastante tempo eu chegava a ter: pá, compro mal dos outros, teu ou bem. E que tudo bem, realmente eu não tenho e tenho que sentir grata por não ter mal dos outros, mas se eu, em vez de estar a dizer, pá, desculpa lá, eu tenho os meus problemas e tenho o direito de chorar, e tenho o direito, mas uma coisa é passar algum tempo a chorar, outra coisa é focar-me e ficar focada naquilo que se está a passar. Portanto, se eu conseguir ser grata pelo que eu tenho, e nós já passámos juntos por uma experiência e tu sabes o quanto isso me ajudou, de eu realmente sentir. E o que é que para mim mudou? Porque eu já tinha feito exercícios de gratidão e sentia, mas um pequenino truque, uma pequena diferença que para mim fez toda a diferença, que é escrever algumas coisas, no final ler e sentir mesmo. Eu sinto-me extremamente grata pelo meu carro, que me dá a liberdade de ir a qualquer lado, mesmo que seja velhinho. Eu sinto-me tão grata por ter os meus filhos a dormir no quarto ao lado e serem saudáveis. Isto, para mim, foi um passo à frente do que aquele de escrever as coisas, e eu estava a sentir-me grata, mas, sim, mas não. Este sentir isto, a seguir a ler e sentir cada uma destas coisas, para mim mudou imenso mesmo. É uma sequência. Lá está, um nível acima da gratidão. Da gratidão. É realmente ver, tomar consciência do que está à nossa volta. Exatamente. Seja uma coisa que muitas vezes estamos ansiosos para ter uma coisa, desejamos tal coisa e nem reparamos aqui que ao final temos um teto, temos comida, há tanta gente que não tem. Exatamente. É levar a gratidão a outro nível, levar a gratidão a outro nível, falando de uma maneira mais aqui, como que dizer, mais espiritual, digamos assim. Sim. Estamos a mandar uma mensagem para Deus, para o universo, acredita que realmente estamos aqui, estamos presentes, estamos a viver a vida, de fato. E somos gratos pelo que temos. Exatamente. Porque mais uma vez, é difícil sentirmos gratos e estarmos chateados, estarmos deprimidos, estarmos... Não é compatível. Não é possível ter as duas coisas. Sim. E até a ciência explica isso. Sim, sem dúvida. Explica isso. Nós, quando estamos a pensar algo, não podemos sentir algo diferente que estamos a pensar. Diferente nesse extremo. Há coisas diferentes, mas podem ter semelhança. Agora, quando são extremos, não é possível. E saímos desse estado. E a intenção aqui é sair daquele estado. Exatamente. Que nos encontramos no início da conversa. Exatamente. E agora acho que depois já demos aqui uma série de dicas, e voltando à questão que não é a intenção, não é, ok, passou, já me chateei e está tudo bem, não é deixar isso. passar, porque foi algo grave que aconteceu, não é de todo, mas a intenção é estarmos no outro estado de espírito para tratar daquela situação de uma maneira mais assertiva. E agora, já que eu dei o exemplo, estava aqui a pensar o que é que me poderia pôr no lugar de uma mãe que os filhos estavam na brincadeira e a televisão foi parar ao chão e partiu-se. A seguir a respirar fundo. Porque mesmo sendo virtual, quando eu tento pôr na mãe, há aqui qualquer coisa que vem, que sinto que o meu corpo dá sinal. Tenho interiorizar aqui um bocadinho e dar sinal. O que é que eu poderia fazer? Eu acho que acima de tudo assim é perguntar-lhes a eles. Vocês têm consciência do que é que fizeram? O que é que podem fazer assim, para que isto não volte a acontecer? Provavelmente, eu acho que também temos que ver o outro lado da questão. Sim. Eles, com uma asneira dessa, provavelmente vão estar muito aflitos e muito nervosos e muito ansiosos porque vai acontecer quando os pais chegarem em casa. Depois, porque é grave. Eles têm, mesmo uma criança pequenina,
eu acho que ficaria um bocadinho atrapalhada com a noção de ver uma televisão partida no chão, não é? Sim. Portanto, a segunda coisa a fazer é tirar a criança daquele estado. Ok, mas isso aí já estamos a pôr as crianças, sim, ok? Podem estar... Não, nós saímos sim. desse estado. Sim. Se nós atuássemos naquele estado de Sim, irritabilidade, estávamos... exatamente. E a criança estava ansiosa à espera de um castigo, de algo da nossa parte grave. Portanto, ia ser aqui um ciclo de conflito enorme. Toda a gente irritada, toda... Não é? Claro, exatamente. E ia ser completamente improdutivo. Porque a criança se era para nós, nesse estado, atuar... Imagina também atuar com a criança naquele estado. Claro. Nesse exemplo que deu, certamente a criança ia estar nesse estado. Sim. Portanto, o segundo passo é tirar a criança daquele estado. E aqui, lá está, eu já me imagino depois de vir então da casa bem mais relaxada, de conseguir chegar ao pé do meu filho e dizer, ok, vocês divertiram-se bastante pelo menos, que justifica aquilo, fazer aqui um bocadinho de leveza. Lá está mais uma vez de mudar o foco deles. Sim. Para que eles entrem na parte racional também, para depois então... entrarmos a trabalhar as consequências daquilo, o porquê, quais são as consequências seguintes, o que podemos fazer para evitar, e o que é que pode acontecer. É o diálogo. Ok, vamos precisar de uma televisão nova, o que é que a gente pode fazer? E eu aí acho que iria pedir a colaboração deles para, de alguma forma, isto pensando em crianças um bocadinho mais velhas, numa solução que envolvesse ganhar dinheiro extra, por exemplo, deles contribuírem. O fato aqui é envolvê-los na solução. Exatamente. Não é chegar e agora vão ficar... Castigo, não vai ter telemóvel novo, não. É envolvê-los. Então, a questão, televisão participa, precisamos de uma nova. Exatamente. E como vamos fazer para conseguir essa nova? Vocês vão ter que colaborar de alguma maneira. Exatamente. De que maneiras podem colaborar? Tipo, para sentirem mesmo a consequência para eles perceberem que todo movimento que se faz na vida tem uma consequência. E que funciona muito melhor do que o castigo, porque aqui eu sei que a mãe que eu era, se isto me tivesse acontecido há uns anos atrás, eu ficava vermelha e ficava toda a gente de castigo e seria horrível. E ia ficar, eu nunca mais me ia esquecer, e eles porquê? Lá está, as coisas com uma emoção mais intensa ficam gravadas. E aqui ia haver emoções intensas e ia ficar gravadas pela negativa. E queremos que fiquem gravadas pela positiva. E aqui queremos uma questão construtiva. Exatamente. Ok, isto aconteceu, isto é grave. Estimulá-los a resolver primeiro que evite voltar a acontecer, a perceber o porquê aconteceu, como pode evitar. Mas isso tudo nas palavras deles é recontar a história, fazê-los recontar a história e perceberem o que podiam ter feito diferente. E que se calhar é não estarem a brincar ali naquele sítio e por exemplo, exatamente, por exemplo. Mas é importante que eles deem a solução, percebam isso. Porque eles da próxima vez já vão... E aqui o nosso papel vai ser mais de fazer perguntas, mas estamos calmos, mas voltando um bocadinho atrás, tirá-los desse estado. Podemos fazer distraindo, mudando o foco deles, trazer mais leveza, foi uma dica fantástica. É num extremo, sei que os pais também não gostam, mas até percebo que esteja nervoso, aconteceu essa tragédia, não é? Culpa, responsabilidade vossa, obviamente. Dá um abraço na criança, se for o caso. E até porque não dizer assim, também já me aconteceu, já parti alguma coisa, posso nunca ter partido televisão, mas já parti coisas. É por dizer que parti muita coisa. Porque essa identificação com a criança, ela vai automaticamente também, ok, já não estou a sentir tão mal, afinal o meu pai, que até já o adulto é crescido, também já vamos criar empatia. A partir desse momento a criança sai daquele estado que nós estávamos, que saímos na casa de banho. Exatamente. E já podemos todos trabalhar na parte racional. E aqui depois entra nessa questão, o que poderia ter feito para evitar aquilo, o que vocês podem fazer para não voltar a acontecer isso, ou com a televisão, ou com uma chave, seja o que for. E como podemos solucionar isso. Exatamente. Sabe que isso custa dinheiro, para já, a primeira consequência não temos televisão, fazemos nossas sessões de cinema, é a primeira consequência. Já vão perder os seus programas preferidos. Eu não vejo muito televisão, não sei se... Sim, exatamente. Portanto, as séries. E depois temos que comprar uma nova ou mandar esse para o rancho. Mas é tudo... Aqui o essencial é envolvê-los na solução. Sempre. Exatamente, sim. A perceber o que aconteceu, porquê, para poder evitar, perceberem qual foi a consequência daquele ato dele e a partir daí todas as oportunidades são oportunidades para fazer isso, para trabalhar isso. Acho que pode ser um padrão isso. Estamos nervosos, trabalhamos o nosso... Trabalhamos deles, estão nervosos, depois vamos para a parte racional e envolvê-los na solução. Exatamente. Aqui tem um esquemazinho que pode ser... E isto voltando ao que nos trouxe a este tópico da conversa, que era
alterar o nosso estado de espírito, porque nós só vamos conseguir fazer isto Se estivermos. se estivermos mais calmos e racionais E e não sob o racionais. domínio do monstro que não é das birras, mas que é da emoção da que emoção agarra. que agarra e Exatamente. Nos faz às vezes ter um comportamento assim desastroso. Eu chamo desastroso porque Sim, e pode ser deixa desastroso mesmo. sequelas, deixa sequelas das crianças assim. Tu tiveste alguma eu falo coisa para mim, assim tenho, então não tenho. Epá, desse género que tenhas feito assim um disparate e que o teu pai principalmente? com o meu assim, pai, mais- epá, eu sabe que a vítima dos disparates era sempre o meu irmão. Eu vinha mais- por acréscimo. Sim. Eu fazia mais, eu como tinha medo, tipo, eu era submisso. Protegias-te mais, sim. Protegia, tipo, tinha medo de dizer coisas, não sabia como ele ia reagir. Portanto, o meu irmão Mas não. estamos a falar da situação daqui que não é dizer ou fazer, é fazer alguma coisa, porque tu partiste coisas, porque, como tu dizes, sempre foste um bocadinho para o desastrado. Alguma coisa que tu tenhas partido e que tenhas tido assim uma reação, tens ideia, não? Ai, tenho sim. Essa foi. E fiz a asneira da grossa mesmo. Eu quando. Eu contei isso. É o que eu conto isso. Eu sempre. Estás à vontade para contar Até isso. fiquei coragem. Sempre fui muito observador. Tipo, e aprendi a conduzir com 12 anos a observar o meu pai a conduzir. Ok. Há mudança de marcha, aceleração, eu adoro isso, sempre, para tudo. Detestas conduzir, mas aprendeste. Para tudo. Para tudo. E meu pai às vezes ia fazer entregas da nossa fabriqueta lá, naquele tempo era pequenina, ia fazer entrega para São Paulo e saía de madrugada, que ainda eram 250 km, já logo ali, 250 km. E voltava no mesmo dia, né? Aquele dia. E nós tínhamos que ficar também, era novo, mas eu tinha responsabilidade com alguns mais velhos para tu virar da fábrica, daquele trabalho, eu confiava, fora ir para a escola. E eu saía, ele saía, eu saía atrás para pegar o carocha para treinar a condução. Ok. Então, ia, dava a volta para o bairro, que era um bairro assim, no campo, isolado. Sim. E, tipo, numa altura, numa descida, desesperei-me. O carro estava mais acelerado do que o normal e fiz uma redução de marcha muito brusca. Sim. Uma primeira, o motor explodiu. Caraca. Depois estava eu, meu irmão e o rapaz supostamente era responsável, isso era uma verdade, que não sabia conduzir também. Então o acordo é que eu os ensinasse a conduzir. Então toda a gente era cúmplice, envolvia-se todos na tramóia. E depois? Fiz todos cúmplices. A reação. Depois meteu o carro lá, o pai veio, não pega, está mal, foi ver o motor. O que aconteceu aqui? Já aquelas asneiras habituais, já um bocado olhávamos uns para os outros, não sei o quê, e viram os dois. Apontaram para ti. Foi Evandro, saiu com o carro. Saiu com o carro como? Mas depois do como foi logo uma cacetão afetada. Depois foi feio, ele foi feio. E dessa vez meu irmão não levou, eu levei com força. Peguei ali uma pena pesada. Tínhamos compromissos com a banda da cidade a tocar, tinha compromissos do desporto que também praticava. E ficaste sem fazer nada durante uns tempos. Sem fazer nada e tipo enfiado na fábrica. Ia para a escola, meu pai ia levar buscar para não desviar o caminho. Durante quanto tempo aqui ainda foi? Isso foi um mês aí, pelo menos um mês e meio assim, nessa tortura. Ele durou o tempo que eu tinha as coisas os compromissos que eu queria fazer, que ele sabia que eu implorei para ele para poder fazer. Tipo, tinha feito acordo de trabalhar, ajudar na fábrica até mais tarde, ou acordar mais cedo, que era para poder fazer isso tudo. E depois deixaste de poder fazer isso. E continuei a trabalhar na fábrica até mais tarde, acordar mais cedo. Fora toda, mas a inicial foi mesmo levar logo uma sobra. Claro. E depois lá está. Quando o Sr. Evandro pegou o carro, depois de um mês e meio, ele quis saber como que eu tirei o carro de lá. Como que eu aprendi a conduzir, não sei o quê. Portanto, ficou todo orgulhoso, que o filho aprendeu a conduzir sem ninguém ensinar. Mas isso foi depois do mês Foi e depois pôs o meu avô a testar para ver se eu sei. Então ele fez uma armadilha. Então meteu o meu avô, então, teu pai saiu, olha. Ele disse que sabes conduzir, quero ver isso. Okay. E eu todo orgulhoso, então entrei eu lá no carocha já com o motor feito. Ele conduz bem, toma do meu avô. Tem que tomar cuidado que ele conduz bem e ainda vai fazer asneira. Mas com aquela idade, não é propriamente. Meu pai já sabe.
A consequência, nunca mais voltei a fazê-lo sem ordem. Pois, exatamente, mas É um realmente limite, mas foi um ficou castigo que fica marcado, mas fica Sim. marcado com um E negativo. depois há outros episódios muito de violência, mas ficou marcado. Exatamente. Depois mesmo que ele quer saber como que eu aprendi a conduzir, não sei o quê. Essas coisas, e tem outros episódios com o meu irmão, sobretudo, coisas graves mesmo. Tem Mas coisas é, registradas são na coisas memória, que registradas na memória que até ficam desperta pelo o negativo. sentimento logo. Exatamente. Aqui vem logo aquele sentimento. Vou ter que fazer meditação e tratamento. Já não, já tenho isso trabalhado, mas é. Mas imagino que sim. São muitas. E pronto, eu acho que por hoje podemos ficar por aqui. Sim, acho que foi uma conversa interessante e dá muito pano para manga. Exatamente. Esperamos que concordem também, gostávamos que nos deixassem os vossos comentários. Se vêem em alguma destas situações do explodir, como é que vocês costumam lidar com esta parte mais negativa, aquelas coisas que os nossos filhos fazem que nos desafiam, exigem mais de nós mesmos. Se estão dispostos a tentar aqui alguma das estratégias da dor de barriga, que olha, eu tenho que ir ali à casa de banho 5 minutos antes de conversarmos sobre isso. Eu acho que era criança durante 5 minutos ia estar ali a sofrer, mas pronto, antes assim do que levar uma... Ui, mesmo. E, mais uma vez, comentem, deixem o vosso gosto, se realmente gostarem, partilhem com alguém, marquem nos comentários, contamos convosco. Isso mesmo. Até breve. Até a próxima.